Oi pessoal, Pastor Sérgio Bento, PS 82 em português, PS 82 português. Hoje eu gostaria de explicar por que existe tanto ódio em contra do povo judeu. Alguém pode querer fazer dessa guerra que Israel está passando agora, ou lutando contra Hamas, alguém pode querer fazer dessa guerra uma guerra religiosa. Mas não é uma guerra religiosa, vai muito mais além de ser uma guerra religiosa. A religião, de uma maneira genérica, é a expressão de diferentes povos de explicar o sobrenatural. E existem diferentes explicações com diferentes focos. E todos os focos, com exceção de um, estão completamente errados. E o um que está correto é aquele foco no Deus único, Yahvé, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas essa guerra não é uma guerra religiosa. Muita gente tenta fazer Quando aparece uma crise islâmica, muita gente quer fazer desses conflitos uma guerra entre o cristianismo e o islamismo. E isso está longe de ser verdade. Como eu já disse, essa é uma guerra cósmica. A razão por que possivelmente você não ouviu a respeito dessa guerra cósmica é por causa de que os teólogos e também os pastores que foram ensinados pelos teólogos, e alguns mesmos desses pastores são teólogos eles mesmos, mas eles são teólogos de uma certa tradição, de uma certa doutrina. Então o que acontece? Por um lado, se cancelou o que é sobrenatural. O sobrenatural deixou de existir de uma maneira profunda no entendimento da palavra de Deus. Quando se fala a respeito do sobrenatural ou de guerra espiritual, a apresentação é muito simplística. É como se fosse assim: Deus, Satanás, anjos, demônios. And that's it. E é só isso. E isso está longe de ser verdade. Existe uma verdade que transcende o entendimento cristão de hoje em dia, que é esta verdade sobrenatural. Eu já fiz alguns vídeos, já postei esses vídeos no meu canal PS 82 português, você pode olhar por eles, onde eu falo a respeito disso de uma maneira mais profunda. Mas aqui eu quero dar a você uma sinopse, um resumo dessa guerra cósmica que transcende religião. Okay? Não tem nada a ver com religião. Tem tudo a ver entre Deus e outros seres divinos caídos. E eu quero identificar esses seres divinos caídos. Então, se você vai lá Salmo 82, eu estou usando aqui em português, eu estou usando a Bíblia Nova Almeida Atualizada. Se você vai lá no Salmo 82, diz assim: Deus toma o seu lugar na congregação divina. Ou seja, existe uma congregação divina. Existia, vamos dizer que existe, porém, no meu ponto de ver, esta congregação divina está, as cadeiras deste concílio, congregação divina pode ser um concílio, as cadeiras estão vazias. Você vai entender por que daqui a pouquinho. Mas a palavra Deus aqui é a palavra Elohim, que a gente sabe no hebraico, sempre quando uma palavra transliterada com o IM no final, Elohim, IM, é plural. E aqui, Deus toma, Elohim toma o seu lugar. É interessante que o verbo está no singular, tanto aqui nessa Bíblia em português, como no original em hebraico.
O que é interessante, que um substantivo, um pronome, eu acho que diria assim em português, em inglês a gente diz um pronoun, que é Deus aqui, Elohim, é uma palavra usada como substantivo ou um pronome, está no plural, não obstante o verbo que segue está no singular. O que nos deixa entender a unidade da existência divina. Não é mais disso. Ok? Nos deixa entender a unidade da existência divina. Não obstante, ele toma o seu lugar na congregação divina. Nessa tradução da Bíblia em português, eles não põem uma palavra muito importante, porque deveria ler assim: Deus toma o seu lugar no meio do concílio divino. No meio. Ou seja, ele está no meio. Ele não está do lado direito, esquerdo, da frente ou atrás. Ele está no meio. Se ele está no meio, é porque este concílio divino tem mais do que uma pessoa. São pelo menos duas. E na realidade são muito mais que duas. E então diz assim: no meio dos deuses, que é a palavra Elohim, novamente, no meio dos deuses, ele julga. Então aqui, algumas pessoas vão querer dizer que esses deuses que são parte deste concílio são seres humanos, são os juízes de Israel. Não. É impossível. É simplesmente impossível. E você vai ver daqui a pouco por quê. Não obstante, o que acontece aqui é que ele está no meio dos deuses e ele julga. Não pode ser seres humanos. Algumas pessoas vão querer falar que esses deuses são a Trindade. Ou seja, Deus, Elohim, toma seu lugar no meio de um concílio divino, e este concílio divino é feito de 3 pessoas. Deus no meio, o Filho de um lado e o Espírito Santo do outro lado. É impossível. Por quê? Porque neste primeiro versículo, ele diz assim, que ele toma o seu lugar no meio deste concílio divino e ele julga. E se a gente ler o resto do Salmo, o que vai acontecer é que a gente vê que ele julga os deuses do concílio divino. Então é impossível que seja a Trindade. Porque como Deus, que aqui seria o Pai, julgaria o Filho e o Espírito Santo e condenaria o Filho e o Espírito Santo. Porque olha o que diz: até quando julgarão injustamente e tomarão partido pela causa dos ímpios, defendem o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Impíos é espanhol. Dos ímpios. Eles nada sabem nem entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vocês são deuses. Então, ele acusa os deuses de estarem protegendo as pessoas injustas, ímpias, e ele dá a lista do que esses deuses deveriam ter feito. Mas eles não fizeram. Então vocês são deuses, e todos vocês são filhos do Deus, ou filhos do Altíssimo. Filhos do Altíssimo, que tem que ser uma referência a ele mesmo, que é o Deus Altíssimo, ou seja, não existe ninguém e nada superior a ele. Mas vocês morrerão como simples mortais. Não é a Trindade, porque Deus não estaria acusando a Trindade. E é impossível que Deus fale para seres humanos, sejam os homens, os juízes de Israel, que é a outra posição, de que vocês vão morrer como simples mortais. Vocês já são simples mortais, vocês vão morrer de qualquer maneira. Então, como eu já disse em um dos vídeos anteriores, quando Deus aqui diz, mas vocês morrerão como simples mortais, ele não está falando de uma morte física, porque neste momento, pelo menos esses deuses que estão aqui, não têm um corpo necessariamente físico, como nós entendemos matéria. Isso é física, né? Aí o que acontece? Eles morrerão como simples mortais, no sentido de que nós, baseados na revelação progressiva, sabemos que o homem morre fisicamente, e então espera o dia do juízo, aonde se tem Jesus no coração, amém, vai para o céu, vida eterna. Não tem Jesus no coração, tem a segunda morte.
Deus está fazendo referência aqui à segunda morte que os homens, estes simples homens, vão morrer. E diz assim: e como qualquer dos príncipes, vocês sucumbirão. Aí então, Asaf, que escreveu esse salmo, diz assim: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. E é interessante que Asaf tem que fazer uma referência para Deus, em sua oração para Deus, porque o Salmo 82, ele relatou algo que aconteceu no céu, no meio desse conselho divino. E aí então no versículo 8 ele fala assim: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Então ele já julgou os deuses que agora são deuses caídos, mas Deus tem que julgar a terra. O que é muito interessante. Existe a menção aqui de que eles são filhos do Altíssimo. E se você vai lá em Gênesis capítulo 6, o que aconteceu é que um grupo de pessoas começou com um cara chamado, creio que foi Július Africanus, que basicamente começou a descontar a ideia, ou cancelar a ideia de que estes filhos de Deus fossem seres divinos. Porque, por exemplo, em Gênesis capítulo 6 diz assim: quando as pessoas quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aí versículo 4 diz assim: naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Então, deixa eu só pegar essa frase, filhos de Deus, aqui. A gente poderia falar a respeito do Nefelim, dos gigantes, eu já falei em vídeos passados. Não obstante, quando diz aqui filhos de Deus, uma interpretação que existe é que esses filhos de Deus são os filhos de Sete, terceiro filho de Adão, que viram que as filhas de Caim eram mulheres atrativas, bonitas. Mas a Bíblia está dizendo isso? Não. A Bíblia está dizendo isso. Não existe nenhum lugar na Bíblia onde diz que estes filhos de Deus sejam os filhos de Sete, netos de Adão. Não existe. Isso é uma interpretação para racionalizar e matar, cancelar o sobrenatural da palavra de Deus, por causa das tradições denominacionais, por causa das doutrinas de cada denominação. E fica mais fácil fica mais fácil de enganar as pessoas. Porque não tem outra palavra. Isso é enganar. Porque se você olhar a sua própria vida, a sua própria igreja hoje, olha o tipo de pregação que existe. A pregação que existe não é uma pregação sobrenatural. A pregação é a história da carochinha. É 1, 2, 3 de como ser um melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor crente. Aí então pega um texto assim, dá uma passada por cima, e o pessoal, como não conhece muita coisa, fica todo emocionado. Uau, não sabia disso. Mas é muitíssimo mais profundo. Porque o que a gente vê aqui é que esses filhos de Deus são aqueles deuses que caíram. Pelo menos parte deles. Porque em questão de rebelião no céu, existiram pelo menos 3. Gênesis 3, quando a gente vê que Satanás apareceu para Eva, já um ser caído. A gente vê aqui os filhos de Deus
Existem 6 dessas expressões no Antigo Testamento, aqui e também em Deuteronômio, que a gente vai ver, e também em Jó. Todas essas expressões, filhos de Deus, 6 vezes que aparecem no Antigo Testamento, sempre se refere a seres divinos. E é impossível que sejam os filhos de Sete. Okay? Então o que acontece? Teve a rebelião de Gênesis 3, teve a rebelião de Gênesis capítulo 6. E a gente vai ver então que houve uma terceira rebelião que aconteceu em Gênesis capítulo 11. E a gente vai ter aqui um outro texto para ver o que aconteceu em Gênesis capítulo 11. Então o que acontece? Não se fala isso na igreja. Só fala que Satanás caiu. Aí fala que Satanás caiu e Satanás levou com ele 1/3 dos anjos do céu. Isso é mentira, isso é uma péssima interpretação. A Bíblia nunca diz que Satanás caiu e levou 1/3 dos anjos do céu com ele. Quando a gente lê isso, é lá em Apocalipse capítulo 12, quando tem todo aquele drama, toda aquela coisa acontecendo, que Satanás vê que Jesus, que é interessante porque está em Apocalipse capítulo 12, mas é uma referência ao nascimento de Jesus, que ele vê que Jesus vai nascer, ele está começando a entender o plano de Deus, porque Satanás não é onisciente, onipresente e onipotente, ele não conhece todas as coisas, ele está começando a ver o que Deus está fazendo e ele quer pegar a mulher, que é Israel, não é a igreja, é Israel, porque como a igreja dá luz a Jesus? É impossível. É impossível, tem que ser Israel, de Israel vem o Messias, a mulher dá a luz e então aquele menino é retirado, é arrebatado, né? Ascendeu ao céu, e a gente sabe que Jesus subiu ao céu depois da morte e ressurreição. E aí então a mulher é levada para um lugar onde ela não é completamente, ela é perseguida, mas ela não é destruída pela grande serpente. Então existe um trocadilho de palavras que fala a respeito do passado, em relação a Apocalipse capítulo 12, fala a respeito do passado do nascimento de Jesus e a proteção da mulher, que é uma proteção que acontece, que está por acontecer. No mesmo capítulo, entre os mesmos versículos, a gente vê o passado e o futuro, na maneira que Deus revelou as coisas para João. Mas o que acontece? As interpretações que é dado da Bíblia é um absurdo. Mas ninguém contesta, ninguém fala assim, não, tempo. Mas por que disso? Mas por que daquilo? Me explica. Fala por quê. E pega a Bíblia lá no grego, lá no hebraico, e aí, mas vamos ver. Ninguém faz isso. Mas eu faço. Eu sou teólogo, eu sou filósofo, eu sou pastor, sou um estudante da palavra de Deus. Então eu tenho que fazer estas perguntas. Eu tive que questionar a minha fé. Teve uma vez, eu estava no meu mestrado de teologia. Eu estava estudando São Tomás de Aquino. Providência. São Tomás de Aquino. E aí então entrei numa crise existencial. Aí eu cheguei para Deus e falei assim, em oração, falei assim, Deus, eu não sei se o Senhor existe. Mas eu preciso buscar. Eu estou em crise. Eu só peço uma coisa, se o Senhor existe, não deixa eu morrer nesse tempo. Porque agora eu não creio em nada. Mas eu só quero garantir minha vida aqui. Então, se o Senhor existe, não me deixa morrer. E eu passei 3 meses buscando. Busquei em tudo. Em tudo quanto é religião, seita, livros, de tudo quanto é jeito. Busquei. Foi, a gente diz assim em inglês, a full circle. Ou seja, eu fui ao redor de tudo e voltei. Quando eu voltei no cristianismo, voltei na Bíblia. E eu vi então que a Bíblia verdadeiramente é a palavra de Deus e excepcional. Porque na Bíblia não existe um conflito, uma contradição. Não existe uma contradição explícita. Ou seja, eu digo assim, a tampinha dessa caneta é vermelha. A tampinha dessa caneta é preta. Não, ou é vermelha ou é preta. E a gente sabe que é vermelha. Desde que a
cor vermelha é um conceito aceito no universo em que nós vivemos, e o que eu vejo vermelho, você vê vermelho, e a gente está de acordo que vermelho é uma cor. E eu cheguei então, depois de ver tudo isso, depois de 3 meses, voltei para Deus e falei assim: Senhor, muito obrigado porque o Senhor guardou a minha vida. Porque hoje eu sei que o Senhor é Deus, Todo-Poderoso, Altíssimo. Não existe nenhum como o Senhor. Mas o que a gente vê na palavra de Deus é que os filhos de Deus, que são os filhos do Altíssimo, no Salmo 82, estes filhos de Deus são deuses. Eles são deuses. Mas eles não são deuses como o nosso Deus. Que o nosso Deus é de eternidade a eternidade, não criado. O nosso Deus é único. É altíssimo. Estes deuses foram criados por Deus. Aí você diz assim: mas Sérgio, como que Deus pode criar outro Deus? Deus não criou você. Deus não criou você e eu a sua imagem e semelhança. Você já parou para pensar nisso? Deus nos criou a imagem dele e a semelhança dele. A Bíblia diz assim que Deus nos criou um pouquinho abaixo dos anjos. Existia uma razão. Um dia eu vou dizer por que da razão que Deus fez isso. Mas Deus certamente criou estes seres. E aí então ele criou esses seres que são chamados Elohim, ou são deuses. São seres extremamente poderosos. Extremamente poderosos. Agora, estes filhos de Deus, a gente teria que ir em outros livros, como por exemplo, 1 de Enoque, que é um livro que foi escrito antes do nascimento de Cristo, mas muito conhecido, mais ou menos 250, 350 BC, Before Christ, BC. Mas era um livro muito conhecido pelos cristãos e até mesmo os apóstolos no primeiro século. 1 de Pedro faz menção de Enoque, e também Judas, o livro de Judas faz menção de Enoque. Agora, 1 de Enoque é considerado um livro pseudopigráfico, ou seja, é um livro apócrifa e falso. Apócrifa e falso? Como um livro apócrifa e falso é mencionado em 2 livros do Novo Testamento? Se 1 de Enoque é um livro apócrifa e falso, e a Bíblia contém um texto afirmando o que Enoque, o 1 de Enoque está escrito em 1 de Enoque, isso significaria que a Bíblia também é parcialmente falsa. Então, como nós sabemos que a Bíblia não é falsa, nós temos que chegar à conclusão, então, de que o livro de Enoque também não é um livro falso, que na realidade necessariamente não precisa ser parte do nosso canon, da nossa Bíblia, além de que é parte do canon da Bíblia dos cristãos cópticos de Etiópia. Mas 1 de Enoque nos ajuda a entender o que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 6. E de acordo com Enoque, o que aconteceu é que Shem e Hassa, que era o líder destes seres, que nós temos como o próprio Satanás, por ser o próprio Satanás, eles estiveram sobre um monte chamado Bashan, ou Basham. Eram 200 deles. E aí então eles olharam as mulheres da terra. Não foi só a filha de Caim. Não tinha outra mulher bonita? Oh, por favor. Por favor. E filho de Deus era nada mais os filhos de Set? Oh, please. Em um outro texto vai dizer que os filhos de Set tinham que ser destruídos porque eles eram todos pecadores. Eu sei que existe um texto um pouquinho antes deste aqui de Gênesis capítulo 6 que diz que quando
que os homens começaram a clamar pelo nome de Deus, se eram os filhos de Set que começaram a clamar pelo nome de Deus, mas existe suficiente evidência que não era clamar no sentido de que pedir a Deus, adorar a Deus, reconhecer a Deus, mas existe suficiente evidência em textos hebraicos, judios, de que o que na realidade eles faziam eram gritar abominações a Deus. Então, os filhos de Set não eram os únicos que conheciam a Deus ou algo de Deus. E as filhas de Caim não eram as únicas mulheres bonitas do mundo, por favor. Por favor. Ok? Mas o que Enoque vai dizer é que estes 200 deuses estavam sobre este monte chamado Basham. Eles olharam aquelas mulheres e falaram assim, uau. Aí eles falaram, vamos ter sexo com elas. Elas são muito bonitas, vamos ter sexo com elas. E assim a gente pode ter uma descendência, nossa própria descendência. Shem e Hassa disse assim, não vamos fazer isso. Isso vai trazer a ira de Deus. Eles falaram, não. Vamos fazer porque a gente está doido aqui e a gente precisa pegar essas mulheres. Ao fim, Shem e Hassa esteve de acordo com eles, ainda que Shem e Hassa mesmo aparentemente não teve nenhum contato sexual com a mulher. Por isso que Satanás está aqui até hoje. Porque basicamente todos os outros deuses que tiveram relações sexuais com as mulheres foram presos de acordo com Enoque e de acordo com 1 de Pedro, eles foram presos aonde? Tártaros. Tártaros. Sabe quem fala muito de Tártaros? A mitologia grega, que os titãs estão presos em Tártaros. Então o que a gente vê é que o que a gente lê na Bíblia, existe informação e histórias em outras em outras civilizações antigas. Não significa que a Bíblia copiou nada das civilizações antigas, porque algumas dessas histórias que a gente vê nos livros dos babilônicos, mesopotâmios, dos persas e todo esse povo, aquelas histórias foram escritas antes que a Bíblia fosse escrita. Não obstante, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê a história correta da perspectiva divina e não da perspectiva do homem influenciado por deuses caídos. Então o que acontece? Aqui, esta quantidade, de acordo com 1 de Enoque, esta quantidade de deuses caídos, eles tiveram relações com as mulheres. E aí o que aconteceu? Eles foram condenados. E foram presos em Tártaros. Mas lá em Salmo 82, fala assim que Deus toma o seu lugar no meio do concílio divino, entre os deuses ele julga. O que significa que quando Satanás caiu em Gênesis 3, e esses deuses caíram, filhos de Deus, deuses, caíram em Gênesis capítulo 6, ainda existiam mais filhos de Deus, ainda existiam outros filhos de Deus e deuses que todavia eram parte do concílio divino. Mas aí eles também caíram. E é interessante, voltando lá ao Salmo 82, que Asaf, no final, como eu disse, ele diz assim, Deus, levanta-te e julga a terra, porque todas as nações são suas. Deus não tem que ser reafirmado do que é, do que é seu, a não ser que algo aconteceu no passado, aonde de alguma maneira, as nações foram dadas a outras pessoas ou a outros seres. E se você vai em Gênesis capítulo 11, eu acho. Gênesis capítulo 11 diz assim: em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar.
Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. olha o que os caras estavam pensando. Essa ideia de construir essa torre era não nada mais para construir um nome para eles mesmos, mas a ideia da Torre de Babel era construir uma torre que alcançasse os céus. Ou seja, eles entendiam que os deuses estavam separados dos seres humanos por essa atmosfera, pelo firmamento. Os deuses estavam nas alturas e os seres humanos embaixo. Quando eles imaginam construir esta torre, o que eles estão imaginando é forçar a mão de Deus a ter contato com eles. Ou seja, nós vamos invadir a sua morada. Essa era a ideia. A torre não era nada mais uma torre. Era um símbolo espiritual da religião global, aonde essa religião global dominaria até mesmo os céus. Então, versículo 5, Gênesis 11:5, diz assim: então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo, e o Senhor disse: eis que o povo é um. Mas ele falou com quem? Ele disse para quem? A gente tem que entender que Deus não tem essas conversas com a Trindade. Okay? Ele não pode ter essa conversa com a Trindade, porque a Trindade é Deus. Então quando o Pai pensa, o Espírito pensa, o Filho pensa. Quando o Espírito pensa, o Pai pensa, o Filho pensa. Quando o Filho pensa, o Pai pensa, o Espírito pensa. Então todos pensam igual. É a Trindade. É um em três. Que eu vou explicar um dia. Porque muito pastor fala assim: a Trindade é um mistério. Não, não é mistério. O problema é que ninguém quer lidar com a realidade. O problema é que ninguém deixa a Bíblia falar. Tem que pôr todos esses filtros de tradução, filtros de doutrina para poder entender a Bíblia. Quando na realidade não se permite que a Bíblia fale. Quando diz assim, e o Senhor disse, ele estava falando com quem? Com aquele concílio. Deus sempre no céu está falando com alguém. E é o concílio. Porque, o concílio era feito de deuses. Estes deuses não eram anjos, arcanjos, querubins ou serafins. Além de que foi um querubim que estava lá no meio deles e fez aquela trama toda, que é Satanás. Possivelmente. Então o que acontece? Deus, quando está falando aqui, ele está falando com aquela congregação divina. E ele diz assim: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam. Ele não vai falar isso para a Trindade, né? Venham, vamos lá. Vamos lá, filho, vamos lá, Espírito Santo. Faz sentido. Então, versículo 7 de novo. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra, a superfície dela. Então, aqui em Gênesis capítulo 11, acabou a história. Mas existe mais dessa história. Se você vai a Deuteronômio capítulo 32, começando no versículo 7, do 7 ao 9,
Diz assim: lembrem-se dos dias da antiguidade, atentem para os anos de sucessivas gerações. Perguntem aos seus pais e eles informarão, aos seus anciãos e eles lhe dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, não foi o que aconteceu na Torre de Babel? Separava os filhos dos homens uns dos outros? Fixou a fronteira dos povos. É mais informação a respeito de Gênesis capítulo 11. Segundo os números dos filhos de Israel. Tempo. Aqui, até a Almeida, Nova Almeida atualizada, falhou de novo. Como a maioria das Bíblias falham. Aqui diz, ele fixou as fronteiras segundo o número dos filhos de Israel. Isso não está na Bíblia. Está nessa Bíblia. Mas no original hebraico, ou na própria Septuaginta, se você olhar no original, não fala filhos de Israel. Fala o quê? Filhos de Deus. Porque esse texto de Deuteronômio 32, de 7 a 9, está especificamente, de 7 a 8, está especificamente falando a respeito de Gênesis capítulo 11, onde houve o drama da Torre de Babel. E quando teve o drama da Torre de Babel, os israelitas não existiam. Não existe outra explicação para Deuteronômio 32, 7, 8 e o 9, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas o 8 especificamente. Deus estava separando os homens uns dos outros. Foi isso que ele disse lá. Aí então ele fixou fronteiras. Gênesis não fala, mas isso é mais de revelação, porque a revelação é progressiva. E aí então o que ele faz? Ele pega seus deuses, que são aqueles deuses do concílio, os que sobraram, porque Satanás caiu. Os deuses caíram lá no Monte Basham, junto com Satanás, Shem e Raça. Então tinha um resto de deuses nesse conselho divino, onde o Deus Altíssimo chega para eles e fala assim: eu vou distribuir entre vocês todos estes povos que foram criados baseados nas línguas que eles falam. Foi isso o que aconteceu. Mas o versículo 9, Deuteronômio 32, 9, diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. E a gente sabe de onde veio Jacó. Jacó é descendente de quem? De Abraão. Porque se você... Isaac e Abraão. Nossos pais. Abraão, Isaac e Jacó. Porque se você vai então... no versículo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 11, versículo 27, quando se está dando as descendências, diz assim, Gênesis 11, 27. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, no meio da Mesopotâmia, no meio lá da Babilônia. Estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção.
Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O que quer dizer aqui? Se a gente vai no princípio de Gênesis capítulo 11, que está falando da Torre de Babel, Deus pegou todos aqueles homens e formou nações baseados em línguas. Ele formou várias nações. Mas aí ele pegou essas nações e deu aos deuses do concílio. E Deus ficou sem nação. Então o que Deus faz para ele mesmo? Do meio de uma dessas nações, que estava lá no meio, Ur dos Caldeus, que estava no meio da Mesopotâmia, no meio da Babilônia, Deus vai lá e escolhe um deles, um daqueles homens, que é chamado Abraão. E ele diz assim: eu te farei uma grande nação. Então, Deus escolhe um homem que é casado com uma mulher que não pode ter filhos, para formar uma nova nação que não existia. E aí então o que acontece é que, através de um milagre divino, Sara, que tinha 90 anos, e Abraão, que tinha 100, Sara fica grávida e tem Isaac. E a história de Israel começa a ser formada. Aí o que a gente vê no Salmo 82 é que aqueles deuses que foram filhos de Deus, que Deuteronômio 32:8, receberam essas nações para administrar em nome do Deus Altíssimo, eles falharam. Por isso Deus julga eles. Então o que Deus faz? Deus cria uma nação para ele, na qual ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é Salvador. Ele é Pai. Essa nação, então, é chamada Israel. Abraão, Isaac e Jacó. E depois que Jacó luta com o anjo toda a noite, o anjo vem, que é uma personificação de Cristo Jesus. O anjo vem, toca o lado dele, mais ou menos assim, na cintura, nessa área, toca ele, aí então, na conjuntura, né, da coxa com o corpo, ele toca e aí então ele daquele momento em adiante ele começa a ter um problema físico, mas é a marca de que ele lutou com o anjo toda a noite e ganhou, e o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. Nasceu Israel. Jacó tem filhos, os filhos têm filhos e mais filhos e mais filhos e mais filhos, e aqueles deuses caídos olharam com inveja, com ódio, porque não somente eles falharam em administrar os povos que Deus havia dado a eles, eles foram expulsos daquele concílio divino maravilhoso. E eles sabem que eles vão encarar a ira de Deus no dia do juízo final. E porque eles sabem que eles estão completamente perdidos. Mas como eles todavia, porque eles todavia estão aqui. Satanás está aqui. Aqueles deuses caídos que tiveram sexo com mulheres estão presos no Tártaros. Estes deuses que falharam na administração dos povos na Torre de Babel, eles todavia estão aqui, influenciando todas as nações, como a gente viu hoje. Hoje é dia o quê? Outubro 13 de 2023, o dia onde o líder, um dos líderes do Hamas, chamou por um jihad global, um dia de ira. E a gente vê ao redor do mundo, o antissemitismo, o ódio em contra de Israel. E por quê? Sabe por quê? A verdadeira razão é porque Israel é o povo de Deus. E todos os outros povos não são povos de Deus. Você e eu
que não somos israelitas. Você e eu somos abençoados. Você e eu somos abençoados. Porque ainda não sendo filhos, fomos chamados, fomos escolhidos, fomos enxertados. E hoje, por aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós outros somos filhos de Deus. Então você entende porque o cristão é perseguido por ser cristão. E porque Israel é odiado por ser Israel. Essa guerra, Israel vai ganhar. Agora escreve o que eu estou dizendo. Nas próximas semanas ou meses, existe uma grande possibilidade que Israel vai usar 1, 2, 3 bombas atômicas. E quando isso acontecer, se acontecer, o que eu creio que existe uma grande possibilidade, o mundo ficará em choque. A razão para Israel usar estas bombas nucleares é porque ele tem uma guerra no sul com Hamas. Hezbollah começou a atacar no norte. E os árabes do West Bank começaram a atacar do leste. Israel só tem um certo número de soldados. Um certo número de armas. Os Estados Unidos vai fazer algumas coisas por Israel, mas não pode fazer tudo, não pode fazer tudo. Israel vai estar saturado de tantas coisas. E a solução é bomba atômica. O mundo vai ficar em choque. Como Israel tem 90 bombas atômicas, os vizinhos ao redor dele vão ficar caladinhos para não ser eliminado da face da terra. Mas o ódio em contra de Israel somente vai aumentar. Somente vai aumentar. Então, se essa é a guerra dos Salmos 83 que eu mencionei no meu último vídeo, e se Israel usa 1 ou 2 ou 3 bombas atômicas para acalmar, para vencer de vez toda essa situação, o que vai acontecer então vai ser a preparação da guerra de Ezequiel 38 e 39, não muitos anos de agora. 2, 3 anos. Porque então o mundo significando uma área muito maior do que o Oriente Médio. O príncipe de Gog e Magog, da terra de Rosh. Um grupo de 200 milhões de soldados virão para atacar Israel. Israel conseguiu vencer e vai conseguir vencer esta guerra. Mas quando todos esses países com 200 milhões de soldados venham em contra de Israel, será Deus que vai eliminar todo este povo. Então, a gente vai ver que a grande tribulação começa. Eu não vou ver. Eu espero que você não veja. Porque Paulo diz que a trombeta vai soar. E aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados. E imediatamente depois deles, nós seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados. A promessa de Deus, eu creio que para a igreja de Esmirna, uma igreja pequena, fraca, mas fiel. Fraca no sentido de que era tanta perseguição, eles eram fraquinhos, mas não na fé. Eles eram fiéis. E Deus fala assim: eu vou guardar vocês daquela hora de grande tribulação. A tribulação, a grande tribulação não é para a igreja. É para o mundo, é para o povo de Israel.
Porque é o juízo de Deus contra a terra. Se lembra lá? Salmo 82? Deus julgou os deuses. Levanta-te, ó Deus, Asaf fala. Julga a terra. A grande tribulação é este juízo da terra. Porque todas as nações são tuas. E Jesus, então, voltando conosco, sua igreja, reinará sobre esta terra por 1000 anos, com cetro de ferro. Porque muita gente vai sobreviver à grande tribulação. E a natureza humana é má, ainda que Satanás esteja preso por 1000 anos. Então, você entende agora por que Israel é odiado. Israel é odiado porque estes deuses, que eram parte do concílio divino, odeiam a Deus e odeiam a nação que Deus criou para ele mesmo. Isso não é religião. Isso é uma guerra espiritual, cósmica. Graças a Deus por Cristo Jesus. E graças a Deus pela inspiração do seu Santo Espírito, que nos deixa saber quem é o vencedor. E o vencedor é o Deus da Bíblia, que nestes últimos dias se ha revelado na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia e amém. Espero que isto possa ter ajudado você. Se você tiver alguma pergunta, escreve nos comentários, eu respondo. Fique em paz. Existe esperança. Para o cristão, existe esperança. Oremos por Israel. Oremos pela paz em Jerusalém. Mas também nós temos que saber que a profecia de Deus se cumprirá. Inclusive, aquela que diz que você e eu, um dia, que eu creio está às portas, seremos arrebatados. Love and Peace. Deus abençoe. Pastor Sérgio Bento. PS 82, português.